A história de Isaque, filho de Abraão. Isaque foi um dos 3 patriarcas israelitas. Segundo o livro de Gênesis, Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu e Sara já havia cessado o período fértil. Isaque foi o único patriarca bíblico cujo nome não foi mudado, também o único que não deixou Canaã. Comparado com Abraão e Jacó, a história de Isaque relata poucos incidentes em sua vida. Morreu quando tinha 180 anos, tornando-se o patriarca de vida mais longa. Isaque foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. A Bíblia fornece várias referências sobre quem foi Isaque, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Embora Abraão também tenha tido outros filhos que originaram nações, é em Isaque que consistia o plano de Deus em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada. O nome Isaque significa riso, aquele que ri ou ele ri. Foi o próprio Deus que ordenou a Abraão que este deveria ser o nome do menino. Um fato interessante em relação ao significado de Isaque é quando Deus prometeu que Abraão e Sara teriam filho, Abraão riu dessa promessa. Depois, quando Deus repetiu a mesma promessa, Sara também riu, devido a certa incredulidade. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Sara reconheceu que Deus lhe havia dado uma causa de riso e que todos que soubessem iriam rir com ela. No dia do desmame de Isaque, seu irmão Ismael, filho de Abraão com Agar, zombou dele. Sara ficou bastante irritada e pediu para que Abraão se livrasse tanto de Ismael quanto de Agar. Esse pedido preocupou bastante Abraão, pois se tratava de um filho seu. Mas Deus tranquilizou Abraão dizendo que sua descendência seria considerada por meio de Isaque e que ele não deveria se preocupar com Ismael, pois dele também seria um povo. Sendo assim, Abraão fez conforme Sara lhe havia pedido. No capítulo 22 do livro de Gênesis, para manifestar a fé de Abraão, Deus o prova, ordenando-lhe que lhe oferecesse seu filho Isaque em holocausto. Durante o caminho, a Bíblia relata que Isaque não sabia que ele seria sacrificado. Quando chegaram ao local ordenado por Deus, Abraão amarrou Isaque no altar para imolá-lo, porém foi impedido. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus porque não me negou seu filho, o seu único filho. Está lá no capítulo de Gênesis, capítulo 22, versículo 11 e 12. Isaque tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Lá em Gênesis, capítulo 24, Abraão pediu para que seu servo trouxesse de sua terra, dentre seus parentes, uma esposa para Isaque. Abraão creu que o Senhor garantiria o êxito da missão, e assim foi. Isaque e Rebeca esperaram 20 anos por filhos, pois Rebeca era estéril. Isaque intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca e ela engravidou, dando à luz aos gêmeos, Esaú e Jacó. Quando Isaque tinha 60 anos, mais tarde, quando Esaú e Jacó já eram homens formados, investigado por sua mãe, Jacó se aproveitou do fato de Isaque ter visão fraca devido à idade e se passou por Esaú, recebendo a bênção que cabia ao primogênito dos filhos. Embora aquele ato tenha tomado Isaque de surpresa, em nenhum momento Deus foi surpreendido. Muito pelo contrário, quando Rebeca ainda estava grávida, ela sentiu os meninos se empurrando dentro do seu ventre. Quando ela consultou o Senhor sobre aquilo, e ele esclareceu que dentro do ventre dela havia 2 nações, e que o mais velho serviria ao mais novo. Pontos fortes e êxitos de Isaque. Nasceu miraculosamente da união de Abraão e Sara, quando estes tinham 100 e 90 anos, respectivamente. Foi o primeiro descendente no cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Demonstrou grande paciência. Fraquezas e erros de Isaque. Costumava mentir quando era pressionado. Praticou o favoritismo entre os filhos e alienou a esposa. Lições de vida. A paciência sempre produz recompensas. As promessas e os planos de Deus
são maiores que os das pessoas. Deus cumpre suas promessas. Ele permanece fiel, embora toda a nossa fé seja pequena. Exercer favoritismo certamente produz conflitos familiares. Informações essenciais sobre Isaac. Locais. Vários lugares. Ao sul da Palestina, incluindo Berseba. Ocupação. Rico criador de gado. Familiares. Pais. Abraão e Sara. Meio-irmão Ismael. Esposa Rebeca. Filhos Jacó e Esaú. Versículo-chave. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo, para a sua semente depois dele. A história de Isaque pode ser encontrada em Gênesis, capítulo 17, do versículo 15 ao 35, também no capítulo 29. Ele também é mencionado em Romanos, capítulo 9, do 7 ao 10. Também é mencionado em Hebreus, capítulo 11, do 17 ao 20. E na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 21.